Cristão, conheça a doutrina da regeneração do batismo. Parte 8, dia 7 de setembro de 2023. Na verdade, ele é o melhor manifestante contra este erro, porque sustenta que não tem o direito de ser batizado até que seja salvo. Ele dá testemunho contra a regeneração batismal ao ser batizado como uma pessoa já regenerada. Irmãos, o batismo aqui referido é um batismo relacionado com a fé, e devo admitir que muito é atribuído a esse batismo nas Escrituras. Não vou entrar nessa questão, mas encontro algumas passagens muito notáveis nas quais o batismo é falado com muita força. Eu acho isso. Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Eu encontro tanto quanto isso em outro lugar. Eu sei que o próprio batismo do crente não lava o pecado, mas é o sinal externo, é emblema dele para o crente, para que a coisa visível possa ser descrita como a coisa significada. Assim como nosso Senhor Salvador disse, este é o meu corpo, quando não era seu corpo, mas pão. No entanto, à medida em que representava seu corpo, era justo e correto, de acordo com o uso da linguagem, dizer: pegue, coma, este é o meu corpo. E assim, na medida em que o batismo para o crente representa a purificação do pecado, pode ser chamado de purificação do pecado. Não que seja assim, mas que é para as almas salvas o símbolo externo e a representação do que é feito pelo poder do Espírito Santo, no homem ou na mulher que crê em Cristo. Que relação tem esse batismo com a fé? Acho que tem só isso. O batismo é a confissão de fé. O homem era soldado de Cristo, mas agora no batismo ele veste seu uniforme insígnia. O homem acreditou em Cristo, mas sua fé permaneceu entre Deus e sua própria alma. No batismo, ele diz ao batizador: creio em Jesus Cristo. Ele diz à igreja: eu me uno a você como um crente nas verdades comuns do cristianismo. Ele diz ao espectador: o que quer que você faça, quanto a mim, servirei ao Senhor. É a confissão de sua fé. Em seguida, pensamos que o batismo também é para o crente um testemunho de sua fé. No batismo, ele diz ao mundo no que acredita. Estou para ser enterrado na água, diz ele. Creio que o Filho de Deus foi simbolicamente batizado no sofrimento. Creio que ele foi literalmente morto e sepultado. No batismo, a ressurreição da pessoa da água declara a todos os homens que ela crê na ressurreição de Cristo. Há uma imagem na ceia do Senhor da morte de Cristo e há uma imagem no batismo do sepultamento e ressurreição de Cristo. É um tipo, um signo, um símbolo, um espelho para o mundo, um espelho na qual a religião se reflete. Dizemos ao espectador quando ele pergunta: qual é o significado dessa ordenança? Destina-se a mostrar a você que acreditamos que Cristo foi sepultado e ressuscitou dos mortos. Novamente, o batismo também é a fé, tomando o seu devido lugar. É ou deveria ser um dos primeiros atos de obediência. A razão olha para o batismo e diz: talvez não haja nada nele, não pode me fazer nenhum bem. Verdadeiro é, portanto vou observá-lo. Se isso me fizesse algum bem, meu egoísmo me faria fazê-lo, mas na medida em que para o meu senso não há bem nisso, uma vez que fui ordenado por meu Senhor a cumprir toda a justiça, é minha primeira declaração pública de que uma coisa que parece irracional e inútil, sendo ordenada por Deus, é lei para mim. Se meu mestre tivesse me dito para pegar 6 pedras e colocar seguidas, eu faria isso, sem perguntar a ele: que bem isso fará? Por quê? Não é uma pergunta adequada para os soldados de Jesus. A própria simplicidade e aparente inutilidade da ordenança deve fazer o crente dizer: portanto, farei isso porque se torna um teste melhor para mim, um teste de minha obediência ao meu mestre.
Quando você diz ao seu servo para fazer algo e ele não consegue entender o porquê, se ele se virar e disser, por favor, Senhor, para quê? Você está bastante claro que ele dificilmente entende a relação entre mestre e servo. Então, quando Deus me diz para fazer algo, se eu disser para quê, não posso ter ocupado o lugar que a fé deveria ocupar, que é a simples obediência a tudo o que o Senhor disse. O batismo é ordenado e a fé obedece porque é comandada e, portanto, ocupa seu devido lugar. Mais uma vez, o batismo é um refrigério para a fé. Embora sejamos feitos de corpo e alma como somos, precisaremos de alguns meios pelos quais o corpo às vezes seja estimulado a cooperar com a alma. Na ceia do Senhor, minha fé é auxiliada pelo sinal externo e visível. No pão e no vinho, não vejo nenhum mistério supersticioso. Não vejo senão pão e vinho, mas nesse pão e vinho vejo minha fé como auxiliar. Através do sinal, minha fé vê a coisa significada. Portanto, no batismo, não há eficácia misteriosa ou graça salvadora, no batistério ou na água. Não atribuímos nenhuma reverência a um ou outro, mas vemos na água e no batismo uma assistência que traz à nossa fé o fato de sermos sepultados com Cristo e nossa ressurreição em novidade de vida com Ele. Explique o batismo desta maneira, queridos amigos, e não há medo de que o catolicismo romano surja disso. Explique-o desta maneira, e não podemos supor que nenhuma alma seja levada a confiar nele para a salvação, mas ocupa seu devido lugar entre as ordenanças da Igreja de Deus. Levantar o batismo de outra maneira é dizer que os homens são salvos por ele. Ah, meus amigos, quanto dano essa fabricação causou e pode causar, somente a eternidade revelará. Oro a Deus para que outro George Fox surja com toda a sua singular simplicidade e rude honestidade para repreender a idolatria desta era, criticar duramente seus tijolos sagrados e argamassa, púlpitos sagrados, altares sagrados, vestes sagradas e mantos e seu uso do termo, os padres reverendos, corretos e não sei o que mais. Amém. Tem continuação. Senhor Jesus Cristo, eu lhe rogo e lhe peço, Pai, abra a mente do teu povo, retira a cegueira espiritual, ó Pai, por favor, do coração de todos aqueles que temem a Ti. Por favor, Senhor, no nome teu nome santo, eu lhe rogo, lhes peço e lhe imploro, use as nossas vidas, Senhor, para pregar e falar de Ti e preparar o teu povo para subir para Ti, Senhor, porque sabemos que muito em breve o Senhor virá nos buscar. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, hoje e sempre eternamente. Amém.